Fala galera, tudo supimpa? Rodrigo Dutra na área e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 3 tipos de investimentos para iniciantes no mercado financeiro que custam menos que R$ 150, beleza? No mundo dos investimentos, nós sabemos que existem vários mitos e histórias que podem confundir as pessoas ou até mesmo prejudicar vocês. Então fique ligado nesses mitos para que você possa investir da maneira correta e com confiança. Um dos maiores mitos no mundo dos investimentos, pessoal, é de que investir é só para os ricos. Nós sabemos que isso não é verdade, que existem vários produtos acessíveis e que vocês não precisam fazer altos aportes, ok? Antes de adentrar ao conteúdo, eu vou te pedir 2 coisas aqui, pessoal. Primeiro, considere o vídeo como um conteúdo educacional e não como uma recomendação de compra dos investimentos. Até porque eu não conheço o perfil de investidor de cada um de vocês, tá? Segundo, eu peço que sigam o nosso canal e compartilhem o vídeo com os amigos para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas, tá bom? Então vem comigo! Fala galera, tudo supimpa? Beleza? Vamos direto à nossa aula de hoje sobre 3 tipos de investimentos para iniciantes com menos de R$ 150, tá bom? Vamos lá, pessoal. Qual que seria o primeiro investimento aqui que você poderia fazer? Seria no nosso famoso Tesouro Selic, a LFT, Letra Financeira do Tesouro, ok? O que significa essa letra financeira do Tesouro? É um título público federal, um título pós-fixado, né? Atrelado à rentabilidade da nossa taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Que hoje, pessoal, a taxa Selic está em 13,75 ao ano, a rentabilidade dela. Depois que você entrar no site do Tesouro Direto e você vai clicar nesta boletinha verde aqui, ó, você vai ver o preço e as taxas e quais tipos de Tesouro Selic estão disponíveis para investir. Aí você vai adentrar esta tabela, tá ok? Você vai ter um título público de 2026 e um outro de 2029, tá? O de 2026 está com uma rentabilidade pagando Selic mais 0,075 ao ano. O de 2029 está pagando Selic mais 0,17% ao ano. Qual que é o investimento mínimo para o Tesouro Selic 2026? R$ 133,47. Para o Tesouro Selic 2029, R$ 132,40. Tá bom, pessoal? Então, esse é um primeiro tipo de investimento que você possa analisar aí, tá ok? Um investimento no mercado de renda fixa, tá? Em que pese aqui, pessoal, existem outros títulos públicos federais que você pode investir com R$ 30, né? R$ 30,42, você já pode comprar o IPCA+, por exemplo. Só que dos títulos públicos de menor risco é o Tesouro Selic. Por quê? Porque esse título aqui, ele não sofre o chamado marcação a mercado. Ou seja, os outros títulos em que pese a renda é fixa, o preço do título vai variar de acordo com a variação da taxa Selic. Se você não levar o título até o vencimento, você pode perder dinheiro. Então esse aqui é o mais seguro, é o livre de risco mesmo, tá bom? Bom, o segundo investimento aí já passamos aqui para a Bolsa de Valores, no mercado de renda variável. Qual que seria a opção aqui, pessoal? Seria no BOVA11, que é um Ibovespa Fundo de Índice, tá ok? Qual que seriam as principais vantagens aqui do BOVA11, tá? Primeiro, a facilidade de compra desse índice, né? É muito fácil entrar na Bolsa de Valores, você compra. E hoje a cotação atual, uma cota, está custando R$ 115,56, tá ok? O que vem a ser o BOVA11, né? Para ficar mais claro aqui para vocês, tá? É um fundo de índice que tem como referência o nosso Ibovespa, né? O índice da Bolsa Brasileira. Este fundo ele mantém aplicações em mais de 60 ativos. Em média, varia de 60 a 80 ativos, a depender do critério de seleção, tá? Vou fazer uma analogia aqui, tá o BOVA11,
tá ok? O fundo de índice. Dentro desse fundo de índice existem várias ações do mercado financeiro, como Unibanco, Vale, Gerdau, né, Petrobras, Bradesco, Banco do Brasil, Ambev, são as principais. Existem outras ações. Fazendo uma analogia para ficar mais claro para vocês, vamos imaginar que o fundo de índice é essa caixa de bombom aqui, tá ok? Então você compra uma cesta de ações. Quando você abre o Ibovespa, abrindo a caixa de bombom, você vai ter vários bombons, né? Quando você abre o BOVA11, você tem dentro dele várias ações do mercado brasileiro. Dentre elas, as principais que você tem aqui agora. Beleza? Ficou claro aí o ETF, o BOVA11? Qual que é uma outra vantagem de se investir no BOVA11? A diversificação. Por quê? Comprando o índice, você vai estar exposto em mais de 60 ativos. Então você está bem diversificado, beleza? Outra vantagem, a liquidez. Por quê? Tem um volume muito grande de negociação desse índice. Muita gente comprando e vendendo. Então é muito fácil você operar. Outra vantagem seria o baixo custo. Por quê? Porque a taxa de administração para esse fundo é muito baixa, em torno de 0,30%. Sempre a taxa de administração ou a base de cálculo é sobre o patrimônio líquido do fundo ou o valor de mercado, tá? Outros fundos variam de 0,30% até 2%. Então esse fundo tem um custo muito baixo para operar. A última vantagem aqui que eu colocaria para vocês é a questão do risco de reinvestimento. Porque essas ações costumam pagar dividendos. Quando o investidor recebe dividendos, ele tem que estudar para saber em qual ação ele vai aportar, vai reinvestir. Nesse caso aqui não precisa, porque automaticamente o fundo vai estar reinvestindo esses dividendos dentro do próprio fundo para valorização da cota, tá bom? Isso pode ser uma vantagem, mas do outro ponto de vista eu tenho que colocar para vocês que pode ser uma desvantagem. Só tomar uma água aqui, pessoal. Por que pode ser uma desvantagem? Porque os dividendos recebidos das ações não vai cair diretamente na sua conta, né? Eles vão ser repassados como? Em valorização da cota. Isso pode ser uma desvantagem para quem gosta de formar uma renda passiva, tá ok? Outra desvantagem aí do BOVA11 é que você não escolhe as ações que você vai aportar, né? Tem uma cesta de ações que já tem o critério formado. Então você está comprando uma cesta de ativos. E lá dentro ter ativos bons, mas também tem ativos ruins que não performam adequadamente, beleza? No caso de fazer, a gente chama de stock picking, né, que é selecionar as próprias ações, pessoal, requer mais estudo, né? Você tem que estudar mais. Para isso eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, né, para quem tiver interesse poder fazer parte da comunidade MMI, que é o meu curso de investimento em ações, com foco em selecionar ações de dividendos na Bolsa de Valores, tá bom? O link na descrição do vídeo. Outra desvantagem seria que o fundo de índice, o BOVA11, não tem a isenção do imposto de renda, como os dividendos das ações têm, né? Essa isenção. Então aqui você tem que pagar imposto de renda sobre o ganho de capital. Tá ok? Ficou claro? Beleza? Então partimos aqui para o terceiro investimento, né, com menos de R$150. Seriam os chamados fundos imobiliários, ok? O que seriam esses fundos imobiliários? São fundos de investimentos fechados, onde o investidor pode comprar e vender cotas, tá? Passando a receber aluguéis desses imóveis. Vários setores, por exemplo, você pode investir em hospitais, imóveis residenciais, lajes corporativas, galpões logísticos, sedes empresariais, fundo de shopping centers, imóveis residenciais, imóveis de varejo e, por fim, títulos de dívida imobiliária. Tá? Ficou difícil de entender? Vou facilitar aqui para vocês. Ó. Vamos imaginar que você quer investir em imóveis. Então é como se fosse um condomínio de casa, né? Um grupo de pessoas investindo em benefício comum. Você vai passar a ser cotista do fundo. Esse fundo, e você vai investir o quê? Dinheiro aqui, ó, tá? Dinheiro, recurso financeiro. Vai colocar num CNPJ, né? Vai formar o fundo, ele vai ter um CNPJ e que todo mundo vai aportar dinheiro acumulando recursos financeiros neste fundo, nesse CNPJ. Este fundo ele vai contratar algumas pessoas ou instituições relevantes para operar este fundo, como, por exemplo, o administrador.
O que o administrador vai fazer? Basicamente é uma instituição, né, na maioria das vezes, financeira, que vai fazer o seguinte, vai administrar os recursos financeiros deste fundo. Ou seja, vai passar para os cotistas todas as informações relevantes, o desempenho, né, os valores aportados, patrimônio líquido, e vai mensalmente elaborar os relatórios informativos sobre o fundo, tudo sobre o fundo. É como se fosse um síndico, né, do prédio que vai ter ali que passar todas as informações para os cotistas nesse caso. Outra pessoa muito relevante, aqui já é uma pessoa física, né, é chamado de gestor do fundo. O que esse cara vai fazer? Ele vai pegar esse dinheiro que foi aportado no fundo pelos cotistas, tá bom? Vai estudar o mercado de imóveis e vai alocar esses recursos na compra de imóveis, na alienação de imóveis, a parte dos aluguéis, né? Ele vai entender onde que vai dar maior rentabilidade para os cotistas. Então é muito importante a função desse camarada aqui, tá ok? E aí o seguinte, ele vai investir nesses imóveis e a renda dos aluguéis vai voltar para quem? Para os cotistas, né? Que somos nós, ok? Outra, muito importante é o seguinte, que para remunerar essas pessoas que trabalham no fundo, os cotistas pagarão uma taxa de administração que vai variar de 0,25% a 2% ao ano, beleza? E muito importante também que existe na legislação, o fundo imobiliário é obrigado a distribuir 95% do lucro semestralmente. E legal que eles começam a distribuir isso mensalmente, ou seja, os cotistas passam a ter uma renda recorrente mensal, tá bom? É muito interessante. Ficou mais claro, né, pessoal? Pessoal, e existe também o custodiante para fazer a guarda e a reserva, né, dos seus investimentos. Ou seja, né, eu chamo de clean house, né? É igual nas ações também. Os ativos, né, e os títulos e tudo ficam guardados numa custódia dentro de uma outra instituição financeira para maior segurança dos investidores, tá bom? Beleza, então assim, para mostrar para vocês, uma opção seria investir aqui no fundo MXRF11. Só para vocês entenderem, existe assim tipos, né, de fundos. Existe o fundo chamado de tijolos, que investe diretamente em imóveis. Os outros fundos são os fundos de papéis, que investem em títulos de dívida imobiliária. Tem os fundos híbridos, que investem tanto em imóveis diretamente como papéis, tá? E os fundos de fundos, que são chamados FOFs. Neste caso aqui, a primeira opção seria o MXRF11, que é um fundo híbrido com 823 mil cotistas, tá? E que hoje está valendo aí no mercado próximo de 2,4 bilhões de reais. É muita grana aí o patrimônio líquido aí desse fundo, tá ok? Bastante investidores, tá? A gente pode perceber aqui que o valor da cota em R$ 10,82 e que nos últimos 12 meses houve uma valorização muito grande aqui da cota, ó. Em torno aqui de... Aqui, ó, no último ano, mais de 12% de valorização da cota. Ok? E aqui do lado de cá, o pagamento de proventos, de renda, ó. O fundo, ele está pagando, ele pagou nos últimos 12 meses R$ 1,30 aqui, ó, por cota. Tendo um dividend yield de 12,15%. Muito bom esta remuneração aqui dos proventos desse fundo, tá? Um segundo fundo que eu estou passando aqui para vocês conhecerem é o LVBI11, tá? É um fundo aí voltado, é um fundo de tijolo do segmento de logística, tá? Com 70.235 cotistas. Esse fundo hoje, o valor de mercado dele está girando em torno de 1,3 bilhão de reais, tá? A sua cota, R$ 111,20. Percebe-se também uma valorização de quase 12% nos últimos 12 meses. Está valorizando bem também. E aqui, nos proventos, nos últimos 12 meses, R$ 8,97 por cota, com o dividend yield em 8,05%. Também é uma remuneração bem adequada. Aqui você vê, o foco deste fundo é na construção, né, e aluguéis desses galpões logísticos aqui, ó,
que são os centros de distribuição, né, das empresas, né? Muita empresa aí de varejo, várias empresas no mercado têm que, vamos dizer assim, fazer a gestão do seu estoque de produtos. Então eles usam esses galpões logísticos. Muito interessante. E o terceiro investimento seria um fundo de tijolo de shopping center, o HSML11, com 155 mil cotistas, tá? Bastante cotista também. Valor de mercado em torno de 1,4 bilhões de reais, tá? A cota dele hoje, aqui, ó, R$ 91,53. Podemos ver que ele variou nos últimos 12 meses 17,39%, uma valorização muito grande nesses últimos 12 meses. E pagou um dividendo aí por cota nos últimos 12 meses de R$ 8,37, com um dividend yield de 9,18%. Também muito bacana esse dividendos aqui do HSML11. Aí já investe em shopping, né? Aqui um shopping lá em São Paulo, em Tucuruvi, um dos shoppings, um dos ativos deste fundo imobiliário. Beleza, pessoal? Bom, neste vídeo eu queria passar isso para vocês. Muito prazer, aqui é Rodrigo Dutra, o investidor supimpa. Se gostou do vídeo, já larga o dedo no like, compartilhe com os amigos, inscreva no canal também, pessoal, para que este vídeo chegue a um número muito maior de pessoas. Nos encontramos na próxima aula. Um forte abraço. Tchau, tchau.